Gente, vamos lá. Nós já estamos no capítulo 6 da norma, mas são 22 capítulos. Como a gente já falou bastante do assunto da norma nas aulas anteriores, né? Você já pegou a ideia central dessa norma aí, que é temperatura, né, velocidade do vento, para projetar a linha, né? Isso aí que é o principal que a gente precisava entender, né? Como que vão ser tratados os dados, como que eles vão ser medidos, né? Já vimos que vai medir a velocidade do vento, vai medir a temperatura, a 1,5 metro do solo, o vento a 10 metros de altura. Isso vai determinar, né, todos os parâmetros da rede, as distâncias, a corrente, tudo mais. Então agora eu vou dar uma acelerada, porque você já pegou a ideia principal. Vamos lá. Nessa seção são estabelecidos os critérios utilizados no cálculo das temperaturas do cabo condutor a partir de valores de corrente previamente definidos. Então ele está dizendo o seguinte: no projeto da rede nós vamos pensar qual é a corrente que eu vou ter que transmitir naqueles cabos. E a partir disso eu vou poder então focar no cálculo das temperaturas. Ok. Os procedimentos estabelecidos nessa seção devem ser utilizados para linhas novas, definidas ou não através de leilões, e opcionalmente na verificação de condições operativas das linhas existentes. Então tem um antes e um depois da norma, né? Aí a norma está dizendo, olha, daqui para frente tem que ser de acordo com o que está aqui. As linhas que já estão prontas antes da norma, vamos tentar trabalhar o mais próximo possível, né? O projeto de plotação das estruturas deve considerar concomitantemente os dois pares de valores de temperatura de projeto e de distância de segurança, definidas para as condições típicas e limite a cada regime. No português claro, a norma está dizendo, você tem que vigiar o peixe e o gato. Né? Você tem que pensar nas duas coisas ao mesmo tempo, nos valores de temperatura e nas distâncias. Você vai considerar esses pares de valores na hora de projetar a rede. 6.3.6. Para o aproveitamento otimizado da linha de transmissão, podem ser determinadas as correntes sazonais para os regimes nominal de sobrecorrente, visando risco térmico igual em todas as sazonalidades. Então ele está dizendo, olha, você vai considerar o risco térmico pensando na variação ao longo do ano. E essa variação ao longo do ano, você vai levar em conta o regime nominal e o de sobrecorrente. Então você vai projetar a linha de transmissão pensando assim: no inverno, durante o mês de junho, qual é a condição da linha normal? Qual é a condição da linha se eu precisar jogar mais uma sobrecorrente nela, né? Se eu precisar usar a linha B aqui, olha, para alimentar essa região, porque a linha A está em manutenção. Né? O que que acontece? Eu imagino, isso aí eu tô falando da minha cabeça, tá? Só para a gente entender isso aqui melhor. Por exemplo, você tem o sul de Minas e o norte de Minas. Às vezes no verão a demanda fica mais ou menos equilibrada. O norte de Minas é quente, o sul de Minas é frio, tá? Para quem não é de Minas aí, só para esclarecer esse ponto. Então imagina que chega o inverno. E aí lá no sul de Minas todo mundo vai tomar banho quente. Já no norte de Minas não faz tanta diferença assim. Todo mundo continua com chuveiro do mesmo jeito. E aí você concorda comigo que por causa da época do ano você vai ter uma diferença grande no consumo? Uma diferença grande na demanda pela eletricidade? E aí isso pode levar o operador nacional do sistema a pensar em alguma alternativa usando as linhas de transmissão. Poxa, nós vamos ter aqui, é inverno, nós vamos ter que usar essa linha de transmissão aqui, olha, com uma sobrecorrente mais do que a outra. Lembrando que a sobrecorrente é 4 dias. Ele não pode ficar o inverno inteiro ali não. Mas por alguma manobra, alguma coisa, talvez, ele jogue mais numa linha ou na outra. Então a norma está dizendo, olha, você tem que levar isso tudo em conta. Se é regime nominal, se é regime sobrecorrente, né, sazonalidade, se é inverno, se é verão. Então imagina, a linha, o projetista tem que pensar nisso tudo. É isso que a norma está dizendo, beleza?